Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos mais um relato enviado pelo Marcos, que aconteceu com a sua avó, a benzedeira Dona Dita. Então fiquem agora com o relato da benzedeira Dona Dita. Boa noite, Feliciano e inscritos no seu canal. Eu trouxe vários relatos que aconteceram com a minha avó, enquanto ela trabalhou pela espiritualidade como benzedeira lá na cidade de Balsa Nova, cidade ao qual eu sou original, fui nascido e criado lá. A minha avó, como eu contei nos relatos anteriores, fez atendimento até o final da sua vida. Me lembro dela velhinha atendendo algumas pessoas. Nessa época do relato, eu ainda não tinha nascido. E uma certa vez, a minha avó estava realizando atendimentos em uma quarta-feira, e ela já tinha atendido várias famílias. Até que parou um carro do outro lado da rua da casa da minha avó. Era um carro que destoava dos carros das pessoas que moravam na cidade naquela época. Era um carro 0 km, um carro importado. Tanto que chamou a atenção da vizinhança toda. As pessoas se aglomeraram para ver o veículo. De dentro do veículo, desceu um motorista, que abriu a porta traseira do veículo para que uma senhora descesse. Quando essa senhora desceu, aí que as pessoas ficaram ainda mais espantadas. Era uma senhora com roupas chiques. Você via no jeito que ela andava que ela era uma pessoa importante. Ela atravessou a rua e bateu palmas na frente da casa da minha avó. A minha tia mais velha saiu no portão e até se assustou quando viu essa senhora. E essa senhora logo perguntou: "Será que você poderia me auxiliar? Eu estou procurando uma pessoa." A minha tia apenas fez sinal positivo com a cabeça. Então ela continuou: "Lá na capital, em Curitiba, eu conheci uma pessoa que me indicou uma senhora que essa senhora poderia me ajudar." Ela pegou a sua bolsa e retirou um papel de dentro e entregou para minha tia. A minha tia ficou com muita vergonha, pois a minha tia mal sabia ler e escrever, mas ela soube ler o nome que estava escrito: Dona Dita. Então a minha tia disse: "Senhora, é a minha mãe. Ela está realizando atendimentos. A senhora pode entrar na casa e aguardar." Essa senhora então entrou e se sentou em uma das cadeiras que a minha avó deixava posicionada dentro da sala da casa. Lá havia mais pessoas que estavam esperando o atendimento. Essa senhora esperou por volta de 1 hora até que a minha avó atendesse as outras famílias. A minha avó, assim que terminou o atendimento dessas famílias, pediu que essa senhora entrasse no quartinho que minha avó realizava os atendimentos. Essa senhora se apresentou para minha avó como Dona Joana. Ela disse que morava na capital, em Curitiba, e que um amigo da família havia indicado a Dona Dita, pois um familiar que morava na região de Balsa Nova havia sido ajudado por ela. E foi então que essa senhora começou a contar tudo o que estava acontecendo. Ela disse que era casada com um deputado e tinha 3 filhas mulheres, que tudo estava correndo bem há cerca de 6 meses atrás, mas que as coisas na família dela começaram a desandar. A minha avó ouvia tudo atenta e o modo com que aquela mulher contava a história. Ela disse que a sua filha mais velha começou um relacionamento há um tempo atrás, que a família foi totalmente contra, pois o rapaz era um rapaz diferente de tudo. E esse rapaz ela havia conhecido na casa de uma amiga, e o mal não era sua condição financeira, mas era como ele se comportava e como ele vivia. Ele vinha de uma família de pessoas estranhas, que a sua filha contou que quando ela foi visitar a família desse tal rapaz, ela se assustou. Dentro da casa haviam estátuas e imagens, coisas terríveis que a sua filha disse que só tinha visto em livros. Logo que ela chegou na casa, a família a recepcionou, pedindo para que ela tomasse um vinho dentro de uma taça muito estranha, e ela se negou. Esse tal rapaz se chamava Rodolfo. Ele usava roupas estranhas e tinha costumes muito diferentes, mas ele era um rapaz que não trabalhava, dependia dos seus pais e nem sequer estudava. Então a dona Joana falou que assim que seu marido
viu esse rapaz, o Rodolfo, ele ficou indignado e brigou com a sua filha na frente dele. E foi uma coisa que ela nunca tinha visto seu marido fazer, que era discutir com uma das suas filhas e principalmente chamar a atenção dela na frente de uma pessoa estranha. Que a sua filha Betina nunca tinha dado nenhum tipo de trabalho para a família, que dentre as filhas ela era mais quieta. Só que ela começou a mudar o seu comportamento, pois eles descobriram que ela estava namorando escondido com o Rodolfo. Mesmo os pais proibindo, ela continuava namorando o rapaz e dizia até que iria fugir com ele. Tanto que a sua filha só saía acompanhada de um motorista ou de algum funcionário da família. Mas mesmo assim, ela dava um jeito de fugir e se encontrar com o Rodolfo. Até que uma certa vez, a Betina chegou chorando em casa, desesperada e assustada. Ela entrou dentro do seu quarto, bateu a porta e se trancou. Quando a dona Joana bateu na porta para que ela abrisse, ela começou a ouvir os choros de desespero da Betina. E a dona Joana começou a ficar nervosa. Batia na porta e a sua filha não abria. Até que ela chamou um dos funcionários da casa e o fez derrubar a porta. Ela foi até a Betina, que estava desesperada, e ela só conseguiu falar depois que o médico veio e acabou utilizando um medicamento nela. E então ela contou para sua mãe o que aconteceu. Ela disse que foi na casa do Rodolfo escondida. Logo que ela e o Rodolfo chegaram, os pais do Rodolfo estavam esperando ela na sala. Eles então pediram para que ela vestisse como se fosse um sobretudo preto. Só que então o pai do Rodolfo ofereceu para que ela bebesse uma taça com uma bebida. E ela novamente se recusou como da primeira vez. Ele então começou a rir, junto com a sua mulher, e o Rodolfo também começou a caçoar da Betina, dizendo que ela era fraca e medrosa. E o pai do Rodolfo veio tentando forçar para que ela bebesse aquela bebida. Ela se recusou e saiu correndo da casa. Só que aquilo mexeu muito com ela, pois ela estava muito apaixonada pelo Rodolfo. Ele até chegou a machucar os braços dela. Que assim que seu marido viu sua filha na frente dele, ele pegou uma arma que tinha um estojo no guarda-roupa e ele tentou ir atrás do Rodolfo na sua casa. Só que a surpresa, não tinha mais ninguém morando naquela casa. As pessoas haviam saído da casa e deixado até os móveis para trás. Só que nós não imaginávamos que não pararia por aí. A partir desse dia, a nossa família não teve mais paz. Começou na parte financeira. O meu marido, apesar de ser deputado, tinha empresas. Dentre essas empresas, a empresa que era mais forte aqui no Paraná acabou falindo. Na política não estava nada bem. E então vieram as doenças. Todos em casa começaram a ficar doentes. O meu marido ficou com uma fraqueza do nada. Eu também comecei a ficar fraca e comecei a ter pesadelos constantes. As minhas outras duas filhas também começaram a ficar doentes. As duas ficaram com febre alta, iam e voltavam do médico frequentemente. Já a Betina não tinha mais paz para nada. Ela já não queria mais se alimentar. Ela não queria tomar banho, pentear o cabelo, não queria viver. Perguntávamos se era pelo Rodolfo e ela dizia que não, que era uma sensação que ela deveria tirar a própria vida. E foi uma luta, pois ela tentou por várias vezes contra a própria vida. Tanto que a minha filha está internada em um hospital psiquiátrico. Nós não sabíamos o que fazer. Procuramos até em outras doutrinas. Hoje está para quase 7 meses e não temos mais paz. A minha avó ouviu tudo atenta e ficou meditando por alguns minutos. Ela analisou tudo e disse que era um trabalho espiritual. E disse que aquela senhora teria que dar mais detalhes de como eram as imagens e como eram as estátuas. A dona Joana tentou dar o máximo de detalhes de tudo que a sua filha viu dentro daquela casa. Então a minha avó pediu para que a dona Joana voltasse no outro dia e que ela trouxesse uma peça de roupa da sua filha. No outro dia, a dona Joana voltou com a peça de roupa da sua filha e entregou para a minha avó. A minha avó então fez uma oração e pediu para que a dona Joana segurasse a sua mão.
Quando a minha avó terminou a oração, ela ficou por um tempo de cabeça baixa e então olhou nos olhos da dona Joana e falou: tem algo dentro da sua casa que a sua filha ganhou de presente, e esse presente que é a porta para acontecer tudo isso. Essa família é uma família que trabalha com uma entidade poderosa. Eles fazem parte de uma seita. E graças a Deus que a sua filha não bebeu a bebida em nenhuma das vezes que ela foi naquela casa, pois ela seria consagrada. Quando a minha avó falou isso, depois de algum tempo a dona Joana se lembrou. A única coisa que me lembro que o Rodolfo deu de presente para a minha filha foi um espelho. A minha avó pediu para que ela trouxesse o espelho até a minha avó, só que o espelho não poderia ser trincado e nem quebrado, senão tudo seria perdido e as coisas não poderiam ser resolvidas. A dona Joana novamente foi embora e retornou no outro dia. Quando ela chegou com o carro, a minha avó já estava esperando na frente da casa. E assim que ela chegou, ela entregou o espelho para a minha avó. E a minha avó disse: vamos ali do outro lado, pois esse espelho na minha casa não entra. Elas foram do outro lado da rua da casa da minha avó. E com a ajuda da minha tia, a minha avó ateou fogo no espelho, que queimou a parte de madeira. O vidro continuou, apenas danificado, mas continuou intacto. Então a minha avó retirou uma erva de dentro de uma sacola e começou a passar no espelho, fazendo uma oração. Quando ela terminou, ela olhou para a dona Joana e falou: está quebrado e desmanchado. Você tem que tirar a sua filha de onde ela está internada, pois eu preciso que ela venha até aqui para que eu finalize o trabalho. A dona Joana começou a chorar, dessa vez de alegria. Depois de 2 dias a dona Joana voltou, acompanhada da sua filha, Betina. A minha avó disse para a dona Joana que o trabalho foi feito e aquele espelho era um portal, e pelo espelho eles mandavam aquelas manifestações e aquelas doenças, que tudo o que aconteceu foi um trabalho de vingança do Rodolfo, que tudo o que eles fizeram com a família da dona Joana voltaria para eles. Graças a Deus, a Betina acabou se libertando, assim como toda a família. A partir desse dia que a minha avó contou esse relato, eu fiquei mais esperto com espelhos. Eu mesmo não sabia que espelhos podem ser portais, que podem ser realizados rituais através deles. Fica aqui mais um aprendizado de tudo que a minha avó viveu e presenciou, que ela passou para nós, os seus netos, e que estou compartilhando com você, Feliciano. E agora você irá compartilhar com os seus inscritos. Obrigado, Feliciano, por ter contado mais esse relato que aconteceu com a minha falecida avó, a dona Dita, uma senhora que trabalhou pela espiritualidade até depois dos seus 80 anos. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos, por ter compartilhado mais um dos relatos que aconteceram com a sua avó aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.